Durante uma entrevista que parou os Estados Unidos na Fox News, revelações vieram a público através de informantes do próprio governo. Eles não falaram apenas sobre aquelas luzes no céu ou objetos voadores. Eles foram muito além e colocaram 4 espécies de extraterrestres no meio das discussões atuais. Segundo documentos, existiriam provas de corpos recuperados de naves que caíram ou foram abatidas dos Estados Unidos, divididos em 4 grupos principais: Greys, Nordics, reptilianos e insectoides. Se isso já parecia assustador, o impacto foi ainda maior quando religiosos e estudiosos perceberam que essas descrições já apareciam em textos antigos há milhares de anos. A partir daí, diferentes teorias voltaram com força, ligando supostos seres aos dias de Noé, aos deuses da antiguidade e até possíveis projetos de manipulação. Reptilianos, os reis serpentes do passado. Entre as 4 citadas, sem dúvida, os reptilianos são os que mais levantam teses. São descritos como seres humanoides com traços de lagarto associados ao controle, manipulação e poder oculto. O interessante é que figuras parecidas já apareciam em esculturas da antiga Mesopotâmia há mais de 5.000 anos, mostrando seres reptilianos vestidos como governantes. Logo, para muitos, isso cria uma ligação com a serpente do Gênesis e com antigas histórias sobre reis serpentes que teriam guiado civilizações. Nordics, os anjos da ufologia. Já os Nordics são descritos como espécies altas, belíssimas e com uma aparência quase divina. Ao contrário dos reptilianos, eles transmitem paz e confiança, o que faz muita gente associá-los à imagem clássica dos anjos. Civilizações antigas já falavam sobre deuses luminosos vindos dos céus, e os relatos modernos reforçam essa ideia ao descrever os Nordics como seres ligados à evolução humana e à genética perfeita. E o debate é justamente esse: seriam visitantes caridosos ou uma aparência criada apenas para ganhar confiança e nos enganar? Greys, o rosto mais famoso dos aliens. Bom, os Greys já seriam os mais conhecidos do mundo. Pequenos, pele cinza, cabeça grande e olhos pretos. O mais estranho é que pessoas de culturas diferentes descrevem exatamente o mesmo ser há décadas. Enquanto a psicologia diz que isso teve influência de filmes e da cultura, pesquisadores apontam que relatos militares sobre Greys existiam antes mesmo do cinema transformar essa imagem em símbolo alienígena. Insectoides, o medo mais primitivo. Por último, temos os insectoides, criaturas humanoides com aparência de insetos gigantes, semelhantes a um louva-a-Deus. Eles causam desconforto logo de cara, porque o cérebro humano já associa insetos ao perigo e à repulsa desde os tempos mais antigos. Nos relatos ufológicos, esses seres aparecem como criaturas frias, sem emoções e com uma mente coletiva, como se fossem uma colmeia. É justamente essa ausência de empatia que os transforma numa das figuras mais pavorosas da ufologia moderna. Mas pensa aqui comigo. E se nenhum desses seres estiver aparecendo por acaso? Não, eu explico, olha só. E se o plano for usar a revelação para moldar as nossas mentes e controlar o nosso pensamento, alterar as nossas crenças, nossos referenciais? Pensa aí. O projeto Bluebeam, diante da revelação em rede nacional, uma das teorias levantadas foi a do projeto Bluebeam. A ideia é que grandes organizações globais teriam desenvolvido um plano para criar um imenso espetáculo visual nos céus do planeta inteiro, utilizando projeções de hologramas tridimensionais avançados e ondas sonoras de baixa frequência de forma combinada. O objetivo seria simular uma invasão extraterrestre em larga escala, ou até mesmo o retorno de grandes figuras religiosas, como Jesus, dependendo também da região e religião do mundo. Nas últimas décadas, a tecnologia evoluiu muito e hoje já consegue criar imagens extremamente realistas. Você não acha? E segundo a teoria do projeto, isso poderia ser usado para causar medo nas pessoas e fazer o mundo aceitar um único governo durante uma espécie de
falsa crise. Após viralizar junto das recentes revelações sobre 4 criaturas, muitos começaram a se perguntar se o que estamos vendo não é o início da preparação para esse grande show de manipulação que é esperado acontecer. Mesmo sem provas concretas de que esse projeto exista de verdade, a ideia de que tecnologias poderiam manipular o que vemos e acreditamos já levanta a polêmica sobre o controle da informação. E o mais curioso é que essa teoria parece se conectar com crenças religiosas que existem há séculos. A teoria nos dias de Noé. Vamos dar agora uma volta ao tempo, pois a Bíblia diz que nos dias anteriores ao grande dilúvio, a terra passou por uma situação fora do comum. Lá menciona que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e geraram com elas uma descendência híbrida. Esses seres eram conhecidos como nefilins, gigantes e criaturas que modificaram a ordem natural da criação. Bem, quando a TV americana descreve 4 seres biológicos distintos que visitam e interagem com a gente, a semelhança com o texto bíblico nos deixa pensativos, né? Veja que essa história se repete quando olhamos para as primeiras civilizações, como os antigos sumérios na Mesopotâmia. Há cerca de 5.000 anos, antigas tábuas de argila já descreviam seres que desciam dos céus, trazendo poder e conhecimento. Tais seres eram chamados de Anunnaki. Na epopeia de Gilgamesh, um dos textos mais antigos da humanidade, essas entidades aparecem influenciando o destino dos homens. O mais intrigante é que diferentes civilizações ao redor do mundo, mesmo sem contato entre si, registravam figuras muito parecidas. Seres híbridos, metade homem, metade animal, ou entidades que exigiam a adoração. Olhando por esse lado, percebemos que a humanidade sempre acreditou em seres vindos do céu. Anjos, deuses e entidades aparecem em praticamente todas as religiões e civilizações antigas. Muitos acreditam que o mesmo fenômeno atravessa os séculos, mudando apenas de nome. No passado, eram chamados de deuses ou demônios, hoje, de aliens. Essa virada de chave não é exclusividade de teóricos. O próprio Vaticano vem mudando discretamente o seu discurso nas últimas décadas. Através do Observatório do Vaticano, astrônomos da Igreja já declararam publicamente que a existência de vida extraterrestre não contradiz a fé em Deus. E talvez o mais inquietante seja perceber que esse assunto nunca esteve tão presente quanto agora. Nas últimas semanas você deve ter percebido a quantidade de depoimentos de ex-oficiais, vazamentos de vídeos e até desaparecimentos de informantes. Governos que antes negavam qualquer envolvimento com o tema, do nada passaram a discutir publicamente o que para eles antes era teoria da conspiração. Existe um ditado que diz que nada acontece por acaso, né? Pois saiba que todo esse cenário estratégico do medo vindo do céu pode ser uma ferramenta poderosa. Entenda que quando a população mundial se sente ameaçada por algo que está além do seu alcance, nessas situações, as pessoas tendem a aceitar mais controle e menos liberdade em troca de segurança. Entendeu? Além disso, não podemos esquecer de um lado importante: a economia. A indústria militar movimenta bilhões de dólares todos os anos, e uma possível ameaça extraterrestre tornaria muito mais fácil justificar esses gastos e projetos secretos. O uso do medo coletivo como forma de controle já é uma estratégia conhecida há muitos e muitos anos, e mais recentemente desde a Guerra Fria. Durante ela, os Estados Unidos e a União Soviética travaram uma batalha que foi muito além de confrontos aéreos indiretos, se é o que você imagina. Foi uma verdadeira guerra psicológica, focada em controlar o que as massas pensavam e acreditavam. Projetos secretos de espionagem, testes mentais e campanhas pesadas de desinformação foram criados por ambos com o objetivo de desestabilizar o inimigo e manter um controle rígido. Ali, o céu virou o palco perfeito para realizarem operações militares altamente sigilosas. É um fato histórico documentado que a grande maioria dos avistamentos de OVNIs nas décadas de 50 e 60 aconteceu bem perto de bases militares secretas, como a famosa Área 51. Seria uma coincidência? Quando os civis viam aeronaves realizando manobras e velocidades incomuns, muitos acreditavam estar diante
de discos voadores. Segundo essa teoria, o governo americano teria aproveitado o mito dos alienígenas para esconder projetos secretos, desviando a atenção. Assim, surgiu uma linha tênue entre tecnologia militar e fenômenos aparentemente inexplicáveis, algo que também influenciou o imaginário criado pela cultura popular. E falando em cultura, por que será que há tantos anos a indústria do cinema é obcecada por histórias que envolvem invasões de seres de fora e contatos imediatos? Para muitos analistas, isso faz parte de um conceito conhecido como programação preditiva, uma forma de condicionamento psicológico, onde a ficção é utilizada estrategicamente para preparar a mente do público para uma realidade futura. O detalhe que chama a atenção é que, na maioria das vezes, e desses filmes produzidos ao longo desses 50 anos, as espécies mostradas são sempre as mesmas 4. Observa para ver. Os seres cinzentos de olhos grandes, os gigantes loiros, os monstros reptilianos ou as criaturas que lembram insetos. Isso nos faz questionar se todo o conteúdo consumido foi apenas por pura criatividade ou parte de um possível condicionamento psicológico. Enfim, diante de tudo que foi revelado nessa histórica transmissão da Fox News e de todas as conexões que encontramos com religião e tecnologia, somos colocados de frente com 3 caminhos possíveis, e cada um deles nos leva a uma conclusão que muda tudo. Estamos realmente sendo visitados por seres desconhecidos, testemunhando tecnologias militares secretas ou vivendo uma manipulação criada para controlar a sociedade através do medo?